A cidade natal do meu avô era Ibaraki, no Japão, e antigamente os enterros eram feitos da maneira tradicional, colocando os mortos diretamente na terra. Os caixões que eles usavam não eram como as caixas retangulares de madeira que conhecemos hoje. Em vez disso, eles tinham o formato de barris, e os mortos eram colocados dentro deles em uma posição sentada e encolhida, com os joelhos dobrados contra o peito. É assim que eu entendo, pelo menos. O cemitério em si não ficava em solo firme no interior, mas sim escondido atrás de um denso matagal de árvores, logo depois da praia. Ficou lá quieto e intocado até que a natureza começou a recuperá-lo, em meados da década de 1960. A erosão costeira começou a corroer a costa e as ondas se aproximavam cada vez mais dos cemitérios a cada ano. As marés subiam um pouco mais, lambendo os túmulos que antes estavam a salvo do mar. Naquela época, a maioria das famílias já havia movido seus túmulos ancestrais para locais seguros, deixando para trás apenas os mortos solitários e esquecidos, aqueles cujas linhagens familiares desapareceram com o tempo. Eles eram os Muembe, os abandonados, almas, espíritos sem descendentes para cuidar deles. Mesmo quando o mar engoliu mais terra, ninguém fez nada para proteger os túmulos restantes. Talvez fosse porque não eram diretamente responsáveis por eles, ou talvez houvesse algo mais profundo, uma relutância inconsciente em perturbar ainda mais os mortos. Qualquer que fosse o motivo, o cemitério permaneceu intocado, mesmo quando alguns dos túmulos começaram a desaparecer sob a maré. Não demorou muito para que o inevitável acontecesse. As ondas começaram a puxar o solo, levando-o embora, grão por grão, conforme a terra erodia. Alguns dos caixões começaram a emergir, suas tampas há muito apodrecidas. Ossos antes escondidos sob camadas de terra agora estavam expostos ao ar salgado, e quando a maré estava forte o suficiente, ela os carregava para o mar. O trecho da costa sempre foi perigoso. As águas pareciam enganosamente calmas, rasas por um longo caminho, tornando fácil para as pessoas entrarem com confiança. Mas então, sem aviso, o fundo do mar caía em uma profundidade repentina e aterrorizante. A correnteza era traiçoeira, forte o suficiente para arrastar até os nadadores mais experientes para o abismo, para nunca mais voltar. E, é claro, você teria que ser corajoso para nadar lá. A escuridão abaixo escondia criaturas aquáticas com dentes. Pescadores locais e moradores sempre souberam que era melhor não nadar ali. Eles avisaram os outros para ficarem longe, mas nem todos ouviram. No ano em que os ossos começaram a ser levados pela água, um tufão atingiu a região. A tempestade trouxe ondas imponentes quebrando na costa já enfraquecida. Quando os ventos se acalmaram e as águas recuaram, não havia nenhum vestígio do cemitério. Todos os túmulos foram apagados pelo oceano. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas que moravam perto da costa relataram ouvir vozes à noite, sussurros levados pelo vento, conversas abafadas na escuridão. Alguns até afirmam ouvir alguém gritando, um longo grito, como se alguém estivesse procurando por algo ou alguém. Os moradores que ignoraram o problema por tanto tempo não podiam mais fechar os olhos. Eles decidiram que as almas abandonadas precisavam ser colocadas para descansar adequadamente. Elas precisavam ser reconhecidas, oradas, honradas. E então, eles construíram um pequeno santuário sobre palafitas altas, onde o cemitério uma vez esteve, esperando que servisse como um lugar para os espíritos se reunirem e encontrarem paz. Mas então já era tarde demais. Por volta da mesma época, a cultura do surf no Japão estava crescendo e grupos de aventureiros começaram a vasculhar a costa em busca de novos pontos desconhecidos com as melhores ondas. Aquela praia amaldiçoada, com suas marés fortes e correntes mortais, chamou a atenção deles. Eles não tinham ideia do que aconteceu lá, nenhuma ideia do que havia sido perdido sob aquelas ondas. Um por um, eles desapareceram. No começo, foi considerado azar. As pessoas subestimavam o mar o tempo todo, mas então a história começou a surgir. Os surfistas que sobreviveram falaram de algo agarrando suas pernas e puxando-os para baixo. Outros juraram que viram figuras paradas no fundo da água, apenas para desaparecerem assim que olharam diretamente para elas. A cidade tentou impedir isso. Eles colocaram placas de advertência,
bandas nadando e surfando, mas não importava. Aqueles que vieram em busca de aventura nunca ouviram, e então os acidentes continuaram. Foi somente depois que o santuário foi construído e as oferendas adequadas foram feitas que as coisas começaram a se acalmar. As vozes ficaram mais fracas. Os desaparecimentos se tornaram menos frequentes. O mar voltou ao seu estado indiferente de sempre. Ainda hoje, meu primo me diz que, em raras noites, se o vento estiver certo, você ainda pode ouvir algo lá fora, vozes baixas e murmurantes, carregadas pela água. Não exatamente palavras, mas não apenas o som das ondas. Algo entre os dois. Talvez os espíritos do Muembe finalmente tenham encontrado algum descanso. Ou talvez, depois de todos aqueles anos de esquecimento, eles tenham aprendido a viver, sendo parte do mar. Eu sempre amei histórias assustadoras. Desde que eu era criança, eu as colecionava como tesouros, rabiscando cada conto assustador que eu ouvia, seja de livros, rumores sussurrados ou conversas tarde da noite, em um caderno especial. Havia algo emocionante sobre o desconhecido, sobre o medo que flutuava dentro de você quando realmente ouvia uma história perturbadora. Um dia, quando eu ainda estava no ensino fundamental, um amigo me contou sobre uma história da qual as pessoas sempre se arrependiam de ouvir. Ele não disse por quê, apenas comentou que, uma vez que você ouvia, desejava nunca ter ouvido. Naturalmente, eu estava intrigado. Quem sabe? Perguntei. Ele hesitou antes de finalmente responder. Nosso professor. E isso era tudo o que eu precisava ouvir. Depois da escola, fui até a sala do professor e perguntei a ele sobre esse boato. No começo, ele não disse nada. Descartou minha curiosidade, balançando a cabeça, e me disse que era apenas uma velha história. Mas eu não desisti. Continuei insistindo, continuei importunando, até que, finalmente, com um suspiro profundo, ele cedeu, mas apenas para me dar uma dica enigmática. Quando fui transferido para esta escola, eu costumava ficar até tarde corrigindo provas na biblioteca. Mas depois de ouvir uma certa história sobre a biblioteca, parei. Agora, só trabalho na sala dos professores depois de escurecer. Inclinei-me, animado. Por quê? O que aconteceu? Perguntei. Ele olhou para mim por um longo momento antes de dizer algo assustador. E isso foi tudo o que ele disse. Foi frustrante, mas sua recusa só me deixou mais determinado a descobrir a verdade. Anos depois, quando eu estava no ensino médio, perguntei a um antigo colega de classe sobre a biblioteca. Ele imediatamente entendeu o que eu estava falando. Ah, sim, eu já ouvi essa história. Você sabe como a porta da biblioteca costumava trancar apenas por fora. Eles mudaram mais tarde para que pudesse ser trancada por dentro também. Por quê? Perguntei, franzindo a testa. Ele hesitou por um momento e então suspirou. Antes das férias de verão, um ano, havia uma garota que adorava ler. Ela estava sempre na biblioteca, completamente absorta em seus livros. Um dia, o segurança da escola veio trancar antes do intervalo. Verifiquei lá dentro. Não vi ninguém e tranquei a porta por fora. Senti uma pontada de desconforto, mas ela estava lá dentro. Ele assentiu. Ela estava escondida atrás de uma das estantes, perdida em seu livro. Ela nem percebeu que estava trancada até terminar de ler, e o sol já tinha começado a se pôr. O que ela fez quando gritou? Ela bateu na porta. Tentou forçá-la a abrir, mas a escola estava vazia e ninguém estava por perto para ouvi-la. No dia seguinte, seus pais relataram seu desaparecimento, mas ninguém pensou em verificar a escola. Dias se passaram, semanas, um nó se formou na minha garganta. E então, não foi até depois das férias de verão que eles a encontraram. Sua voz caiu para um sussurro. O segurança destrancou a porta e encontrou seu corpo. Ela havia morrido de fome. Eu estremeci. A ideia de morrer assim, sozinha, com medo de definhar lentamente, era mais horrível do que qualquer história de fantasma. Mas algo estava me incomodando. Como você sabe tanto sobre isso? Perguntei. Ele me deu um sorriso sombrio. Porque há mais na história. Você sabe que as pessoas não morrem imediatamente sem comida e água, certo?
Aquela garota, ela durou dias. E você sabe o que ela fez antes de morrer? Balancei minha cabeça, temendo a resposta. Ela escreveu sobre isso. Ele continuou. Ela pegou o livro que estava lendo. Com o lápis, rabiscou cada detalhe de seu sofrimento entre as linhas das palavras, em cada página. Ela escreveu sobre como percebeu que estava presa, como gritou por socorro, como a fome roía sua barriga, como se escondeu da luz do sol na tentativa de não desidratar, como implorou para que alguém a encontrasse. Fiquei mortificado ao saber que a biblioteca fechou por um mês depois que a encontraram. O diretor chamou de período de investigação, mas todos sabiam a verdade. Ninguém queria ser o primeiro a entrar novamente. O segurança que trancou a porta saiu logo depois. Alguns dizem que ele se mudou para outra cidade. Outros afirmam que ele nunca se perdoou e que ainda visita a escola todos os anos, no dia em que ela foi encontrada, colocando uma única flor na porta da biblioteca. Eu não sei se isso em partes é verdade, mas eu sei que a escola fez o possível para apagá-la. Sua mesa foi removida da sala de aula, seu nome nunca mais foi falado, e quando finalmente reabriram a biblioteca, se livraram de todos os livros que estavam na prateleira onde ela havia se sentado por último. A parte mais estranha é que a escola nunca reconheceu o que aconteceu. Não houve nenhum memorial, nenhum momento de silêncio, apenas um silêncio prolongado, como se quisessem esquecer, como se tivessem medo de lembrar. E agora, toda vez que passo por uma biblioteca, eu me pergunto quantas histórias foram apagadas, quantas pessoas se perderam no silêncio e quantas delas ainda estão esperando para serem lembradas. Aconteceu há cerca de 10 anos. Naquela época, eu era um ladrão. Uma noite, coloquei minha mira em uma casa nos subúrbios de uma cidade de médio porte no oeste do Japão. Era o alvo perfeito, isolada, tranquila à noite, com quase nenhum tráfego de pedestres. Os donos pareciam trabalhar em turnos noturnos, o que significava que a casa ficava vazia por horas. Um trabalho rápido de entrada e saída, pensei. Fiquei observando a casa até ver o dono sair para o trabalho. Assim que a costa estava limpa, entrei furtivamente por uma janela. Eu já tinha entrado e saído das casas das pessoas tantas vezes que era fácil. Estava no piloto automático. Meu plano era simples: pegar todos os objetos de valor que eu pudesse encontrar e sair antes que alguém percebesse. Mas, quando comecei a procurar, ouvi algo. Um som fraco, um ruído de arranhar vindo de dentro da cozinha. No começo, pensei que era apenas um rato. Casas velhas sempre tinham pragas. Mas o som não parava. Ele me irritava, do jeito que unhas em um quadro negro fazem. Irritado, peguei minha lanterna e apontei para o barulho. Foi quando eu vi. À primeira vista, parecia um cachorro. Algo sobre seu formato, o jeito que ele se agachava perto do chão, mas algo estava errado. Seu corpo era preto como breu, mais escuro que as sombras, como se tinta o tivesse engolido inteiro. E ele não estava parado. Sua forma mudava, pulsando, se contorcendo como líquido preso em uma vaga forma canina. Por um momento, fiquei congelado no lugar. Meus músculos travaram, minha respiração ficou presa na minha garganta. E então ele parou de se mover. Ele se virou para mim. Não tinha olhos, nem rosto, nem feições. Ainda assim, eu o senti me encarando, perfurando meu crânio. Uma onda de frio terror caiu sobre mim, minha pele se transformando em um suor frio. Eu não pensei, eu apenas corri. Tropecei pela casa, atravessei a porta e voltei pela janela. Entrei furtivamente e então continuei correndo na noite. Eu deveria estar seguro, deveria ter deixado isso para trás, mas eu não deixei. Eu senti como se ele me seguisse. No começo, pensei que era apenas paranoia, apenas minha mente pregando peças em mim, mas não era. Era real. Eu comecei a vê-lo, sempre na borda da minha visão, nunca totalmente à vista, mas sempre lá. Uma forma preta mudando, observando. No começo, parecia um cachorro, então, com o tempo, mudou. Um dia quase parecia um guaxinim, outro dia um gato, então algo que parecia assustadoramente humano, uma criança pequena e silenciosa, espreitando fora da minha linha de visão.
Era sempre essa forma preta, como breu. E sempre que eu via, havia sempre um som. Começava com aquele mesmo barulho, como dentes raspando contra algo duro. Mas ultimamente mudou. Agora parece molhado, um barulho nauseante de sorver, como algo mastigando, engolindo, se alimentando. Apenas 2 noites atrás, eu o vi novamente, uma forma escura se contorcendo, mudando no canto da minha visão, observando, esperando. Eu não sei o que ele quer, eu não sei quando ele vai se aproximar, mas uma coisa eu sei, eu nunca deveria ter invadido aquela casa. Aconteceu quando eu estava no meu 2º ano do ensino médio. O velho clube de madeira, que usávamos há anos, estava programado para ser demolido. Era o primeiro dia das férias de verão. Após o treino matinal, fomos designados para limpar tudo. Os armários, equipamentos e suprimentos foram transportados para o clube recém-construído, deixando a antiga sala vazia e sem vida pela primeira vez em anos. Foi quando um dos meus amigos gritou: "Ei, vejam só!" Ele estava apontando para a parede onde havia uma fileira de armários. Agora que eles se foram, podíamos ver um painel de madeira pregado na parede. Parecia fora do lugar, diferente do resto da parede, quase como uma reflexão tardia. Curiosos, batemos nele. O som era oco. Havia algo atrás dali. Todos sabíamos que os banheiros da escola ficavam do outro lado dessa parede, então, a princípio, presumimos que fosse apenas um antigo painel de manutenção ou espaço de armazenamento, mas o eco oco nos deixou intrigados. Pegamos um cano de metal, em seguida, uma picareta, forçando e quebrando a madeira até que finalmente uma seção se quebrou. Não era o banheiro. Atrás do painel, havia um espaço estreito e escuro com cerca de 3 metros de profundidade e apenas 1 metro de largura. Não tinha assoalho, nem janelas, nada além de terra crua. O chão descia abruptamente, desaparecendo na escuridão. Um cheiro úmido e mofado subiu, misturado com algo fétido. O fedor de esgoto podre e mofo velho, talvez porque estivesse bem ao lado do banheiro, mas o ar lá dentro parecia viciado, como se não tivesse sido perturbado em anos. Sem hesitação, nós 3 descemos para o espaço. Eu definitivamente não teria feito isso hoje em dia, mas naquela época, quando éramos jovens, éramos destemidos ou talvez apenas idiotas. Nossos sapatos rangiam contra a terra solta conforme nos movíamos mais fundo. As paredes eram ásperas, irregulares, apenas terra compactada. Quando chegamos ao final da passagem inclinada, percebemos algo. Havia um buraco no chão, com cerca de 50 centímetros de largura, grande o suficiente para uma pessoa rastejar. Parecia não natural. O formato era perfeito demais, como se tivesse sido escavado deliberadamente. Eu me agachei e olhei para dentro. Minha respiração ecoava de volta para mim da escuridão. Era impossível ver qualquer coisa. Eu estava prestes a dizer algo quando meu amigo me cutucou. "Vá pegar uma lanterna." Animado, eu voltei para fora do espaço escondido, atravessei o pátio da escola. Eu menti para um professor sobre precisar dele para a limpeza e então peguei uma lanterna do almoxarifado antes de correr de volta. Mas, quando voltei para a passagem escondida, meus amigos tinham ido embora. O ar lá dentro estava pesado e a luz fraca da lanterna mal alcançava aquele espaço oco. Eu hesitei na beira da encosta, tentando ver na escuridão abaixo. "Ei, onde vocês estão?" eu gritei. Silêncio. Então, suavemente, da escuridão, ouvi: "Tchau, tchau." A voz de uma garota, fria, clara e muito perto. Meu coração parou, minha pele arrepiou. Eu não pensei, apenas saí correndo de lá, quase tropeçando enquanto eu lutava de volta para a luz do sol. Minhas pernas me carregaram em direção ao novo clube, onde um grupo de alunos havia se reunido no centro daquele grupo. Estavam meus 2 amigos. Eles estavam sentados no chão, seus rostos pálidos, olhos arregalados, suas mãos arranhadas, seus joelhos cobertos de sujeira. "O que diabos aconteceu?" eu engasguei. Um deles, ainda abalado, falou: "Depois que você saiu, eu peguei meu chaveiro. Você sabe, aquele com a pequena luz vermelha. Eu usei para brilhar no buraco, só para ver se havia algo lá.
Ele engoliu em seco, agarrando seus braços. E havia um rosto. Um rosto. Um rosto de mulher, pálido, liso, sem cabelo, nenhuma expressão, como um manequim, mas não era um manequim. Ele se moveu. Eu vi suas mãos, dedos longos e finos, puxando-se para frente. O outro amigo assentiu, sua voz tremendo. E foi quando nós ouvimos. Ouvir o quê? Eu perguntei. O rindo atrás de nós. Isso fez um arrepio percorrer minha espinha. Nós surtamos, corremos, escorregamos ladeira abaixo, nos arranhamos, apenas saímos dali. Eu olhei para os dois, esperando por mais, mas foi isso. Eles não tinham mais nada a dizer. Nenhum de nós nunca mais viu nada. Nenhuma figura fantasmagórica, nenhuma voz estranha. Nada veio para nós em nosso sono, como nos filmes, e nada nos seguiu para casa. Mas a história não termina aí. Mais tarde, quando os trabalhadores da construção vieram demolir o clube, eles encontraram o buraco atrás do muro. Por curiosidade, eles decidiram cavar mais fundo. O que eles encontraram era uma velha câmara subterrânea. Talvez fosse um antigo abrigo antiaéreo, talvez fosse uma toca de animais, mas não havia registro disso em lugar nenhum. Ninguém sabia quem o havia cavado, ou quando, ou por que foi selado. Eles o cobriram novamente, preencheram e agora o lugar é apenas um terreno baldio. Mas, às vezes, alguém ainda deixa flores lá, por razões desconhecidas para mim. Quando eu era estudante, trabalhei meio período em uma rede de bares bem conhecida. Era um daqueles negócios que priorizavam os lucros acima de tudo, cortando custos sempre que possível. Quando se expandiram para áreas rurais, eles frequentemente usavam os prédios mais baratos que conseguiam encontrar, mesmo que não estivessem nas melhores condições. O local onde eu trabalhava mal estava aberto há cerca de 10 anos quando comecei. Era um prédio antigo. Às vezes, à noite, ouvíamos sons estranhos de farfalhar vindos de cima. Uma noite, o gerente assistente e eu decidimos verificar. Arrastamos uma escada, quebramos a fechadura de uma pequena porta do teto e espiamos dentro. O que descobrimos foi perturbador. O espaço do sótão tinha cerca de 6 tatames de tamanho. Lá dentro, havia essas velhas garrafas de álcool empoeiradas, um pequeno altar de algum tipo e um caderno antigo. O segundo andar do prédio tinha um grande salão de banquetes. De lá, você podia ver o telhado do prédio através de uma janela alta. Eu sempre me perguntei por que havia um conjunto de portas duplas ali, como o tipo que você veria em um armazém tradicional, quando não havia nenhum cômodo visível atrás delas. Agora eu entendi que o sótão estava escondido há anos. Enquanto eu olhava ao redor, o gerente assistente pegou o caderno, abriu e imediatamente ficou pálido. Sem dizer uma palavra, ele desceu correndo e voltou com uma nova fechadura. Ele escalou a porta, fechou-a e me disse em voz baixa: "Não suba lá de novo." Aquele caderno não era qualquer caderno. Era um manual da mãe, um registro de maternidade. Na época, eu não entendia completamente o que significava, mas depois ouvi rumores. De acordo com o proprietário, o prédio costumava ser um grande estaleiro, propriedade de uma família extremamente rica da área, e aquele sótão não era apenas para armazenamento. Era uma sala de confinamento. O que ou quem tinha sido trancado lá em cima? Eu não perguntei. Eu não queria saber. Um mês depois, o gerente assistente desapareceu. Ninguém conseguia entrar em contato com ele. A empresa tinha uma alta rotatividade e pessoas saindo sem aviso não era incomum. Ninguém realmente questionou isso, mas eu questionei. Até hoje, eu ainda me pergunto sobre aquele sótão, sobre aquele caderno, sobre aqueles sons de rangido no teto e o que acontece com aqueles que olham demais para coisas que deveriam ficar escondidas. Algumas memórias não desaparecem com o tempo. Elas ficam no fundo da sua mente, despercebidas por anos, até que algo, uma foto antiga, um cheiro familiar, um pensamento perdido, as traz de volta, exigindo atenção. Esta é uma dessas memórias. Não é apenas uma história assustadora. Talvez nem seja uma história de fantasmas,
mas é desconhecida e eu não consigo explicar. Ninguém nunca fala sobre isso. E isso, mais do que qualquer coisa, me faz questionar se realmente aconteceu. Quando eu era criança, minha mãe e eu tínhamos uma tradição anual. Pegávamos o ônibus noturno da nossa cidade, onde nunca nevava, até Nagano. Fazíamos check-in em um hotel, descansávamos um pouco e depois passávamos o dia inteiro na estação de esqui. Era uma das minhas épocas favoritas do ano. As pistas estavam sempre lotadas de pessoas. O ar frio era preenchido com um som de risadas e música alegre tocada em alto-falantes escondidos ao longo dos elevadores e áreas de descanso. Era alto, brilhante, cheio de energia, o tipo de lugar onde nada além de boas memórias eram feitas. Então, pensei que naquele ano em particular, eu me lembro de esquiar em uma das encostas mais fáceis quando algo incomum chamou minha atenção. Um trenó quebrado e destroçado, meio enterrado na neve perto da base de uma colina coberta de neve. Era do tipo de plástico laranja brilhante, o tipo que eu via pais usando para puxar seus filhos pequenos ao longo das encostas mais suaves. Eu tinha notado algumas famílias usando trenós semelhantes mais cedo naquele dia, seus filhos embrulhados em grossos macacões de neve, rindo enquanto eram rebocados atrás de seus pais. No começo, eu não pensei nada sobre isso. Acidentes acontecem o tempo todo em estações de esqui. Pessoas caem, equipamentos quebram. Mas, conforme eu chegava mais perto, notei algo estranho. Através dos meus óculos escuros, eu podia ver tênues manchas vermelhas espalhadas na neve ao redor dos destroços. Meu estômago apertou. Não foi até que eu levantei meus óculos que vi a cor claramente. Vermelho escuro contra a neve branca, que fez minha respiração ficar presa na minha garganta. Era sangue. Não um pouco. Não apenas o arranhão ou uma cama nasal, mas mais do que deveria ter sido. Curioso e resolvido, segui o rastro de gotas vermelhas. Elas me levaram para longe das encostas movimentadas, passando por grupos de esquiadores que pareciam alheios ao que eu estava vendo. O sangue continuou em um caminho irregular e quebrado, levando até uma pequena estação de lavagem mal iluminada, usada para limpar equipamentos de esqui. E foi aí que parou. O chão da estação de lavagem estava coberto de sangue. Ele se espalhava ao longo dos ladrilhos manchados em padrões erráticos e frenéticos, como se alguém tivesse tentado desesperadamente esfregá-lo, mas falhou. Pingava das grades de metal sobre os ralos, fresco o suficiente para que não tivesse congelado no ar frio. A grande quantidade fez meus joelhos fraquejarem. Era demais para um simples acidente, demais para qualquer um ter saído ileso. Eu não estava sozinho. As pessoas estavam passando, algumas bem perto da entrada, até mesmo algumas pisando no chão manchado, mas ninguém reagiu. Ninguém parou, ninguém nem olhou para baixo. Era como se eu fosse o único que podia ver. Eu olhei ao redor, procurando por um rosto reagindo ao que eu estava vendo, por alguém que pudesse reconhecer o que eu estava vendo, mas não havia nada. Apenas estranhos conversando, rindo, correndo de volta para as pistas, como se tudo estivesse bem. Eu não lembro quanto tempo fiquei ali parado, minha respiração turva no ar frio, meus dedos rígidos em minhas luvas, mas eventualmente eu me virei e fui embora. Eu não contei para minha mãe, eu não contei para ninguém. Eu não sabia como explicar o que eu tinha visto, o pior, porque ninguém mais parecia notar. Nunca mais fomos esquiar depois disso, nenhuma vez. Minha mãe nunca perguntou por que eu parei de querer ir e eu nunca me ofereci para dar uma explicação. Mas às vezes, tarde da noite, eu me pergunto se ela se lembra de algo também. Se ela viu algo naquele dia e decidiu, assim como eu, nunca falar sobre isso. Se esse é o caso, por quê? Porque o silêncio foi apenas minha imaginação, um mal-entendido de uma criança sobre algo rotineiro e explicável. Ou havia algo mais no trabalho, algo estranho, uma falha no tecido da realidade, um momento que eu não deveria testemunhar. Talvez eu tenha visto algo que aconteceu no passado, que de alguma forma apareceu naquele dia. Ou eu, apenas por um breve instante, dei um passo para fora do mundo normal e entrei em algo muito mais escuro. Eu nunca saberei, mas não posso deixar de pensar sobre isso.